Olá, meus amados irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês, queridos? Eu sou a pastora Luciana Diane e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do espírito de sensualidade. Mas, se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, deixe o seu like, faça os seus comentários e compartilhem esse vídeo para que outras pessoas venham ter acesso a essa palavra de cura e libertação. Queridos, essa ministração ela começou hoje de manhã, quando eu estava na academia e de repente eu olhei e vi uma moça com uma roupa muito, mas muito sensual. E nesse mesmo momento o Espírito Santo falou para mim: eu quero que você ministre hoje uma palavra a respeito do espírito da sensualidade. E eu quero te dizer que esse espírito, infelizmente, ele não tem atuado somente na vida daquelas pessoas que não estão na igreja ainda, nas pessoas que nós chamamos que estão no mundo, mas esse espírito também tem atuado na vida de pessoas de dentro da igreja. São aquelas pessoas que já estão na igreja, mas que não foram curadas e libertas ainda. E esse espírito, ele encontra legalidade em 5 circunstâncias principais. A primeira circunstância foi quando a pessoa se envolveu com trevas, fez pactos com demônios, fez despachos envolvendo demônios. Então Satanás encontrou legalidade na vida dessa pessoa e um dos espíritos que veio no pacote foi o espírito da sensualidade. A segunda razão é quando uma pessoa foi rejeitada ou passou pelo abandono, porque o ser humano ele tem três necessidades emocionais básicas. Ele tem necessidade de ser amado, aceito e aprovado. E a raiz de rejeição entra quando uma ou mais dessas necessidades emocionais não são cumpridas na vida dessa pessoa. Ali entra uma raiz de rejeição. A terceira razão é quando o filho é gerado na bastardia. A bastardia é quando uma pessoa é gerada fora da aliança do casamento, independente dessa pessoa ser fruto de um adultério ou não. Pode ser de repente um casal que está prestes a se casar, mas se o filho for gerado antes do casamento, é considerado, ele é um filho bastardo. E na bastardia, pelo fato de estar tendo um namoro impuro, pelo fato daquela pessoa ter sido gerada naquele ambiente de lascívia, Satanás, ele age na vida daquela pessoa, né, que vai crescer, que vai nascer, que vai crescer, aquele espírito vai agir nessa pessoa. E também na bastardia existe um índice de rejeição muito grande. Por quê? Porque a bastardia, aquele filho que foi gerado na bastardia, ele não foi um filho programado, ele não foi um filho que estava esperado, que não foi esperado, aquela gravidez não foi esperada. Então, normalmente, às vezes se instala também um espírito de rejeição. A quarta razão, o quarto motivo, é quando a pessoa é molestada ou violentada sexualmente, que é o abuso sexual. Ali também se instala esse espírito da sensualidade. E a quinta razão é quando a pessoa teve um pai, uma mãe ou um antepassado que foi prostituta, ou foi adúltero, ou foi pedófilo, enfim, praticou situações, teve atitudes e comportamentos, pecados, na verdade, que estava presente o espírito da sensualidade. Ok? Mas agora eu quero te dizer como esse espírito age na vida das pessoas. Normalmente, nas mulheres, ele vai influenciá-las a usar roupas sensuais, vulgares, provocantes, roupas decotadas, roupas curtas, roupas transparentes, aquele tipo de roupa que realmente chama a atenção dos homens. Também esse espírito atua nos olhos, no olhar. Aquela mulher que tem um olhar malicioso, é um espírito da sensualidade que está agindo atrás do olhar dela. Quando essa pessoa tem um cabelo comprido,
o espírito vai usar o cabelo para jogar para um lado, jogar para o outro, querendo provocar, querendo trazer uma atitude, um comportamento realmente de sensualidade. A forma de andar, às vezes anda requebrando, e também aquela mulher, sabe aquela mulher que ela não espera o homem chegar até ela, aquela mulher que avança, aquela mulher que vai atrás, aquela mulher que não quer saber se realmente aquele homem é a pessoa que Deus tem para ela. Ela simplesmente, ela quer fuçar, ela quer achar ele nas redes sociais, ela quer mandar uma mensagem, ela quer se fazer presente, ou então ela quer, enfim, ela vai criar uma circunstância para se envolver com essa pessoa, ela vai criar uma circunstância para se envolver com esse homem. Então, na mulher atua dessas formas. No homem, numa proporção muito menor, às vezes o homem ele vai para uma academia, né, para procurar ficar muito malhado, muito sarado, e às vezes ele usa algumas roupas para tentar mostrar a barriga de tanquinho ou o bíceps sarado. Isso também é um espírito de sensualidade, né, porque não tem necessidade disso. Ou então aquele homem o garanhão, sabe aquele homem que pega todas? Então, ali existe um espírito de sensualidade. E esse espírito de sensualidade no homem traz também a promiscuidade e o adultério. Também homens que têm alguma qualidade, alguma coisa que ele faz muito bem, ou de repente, enfim, ele tenta se sobressair em alguma situação, ele tenta falar que ele é melhor, ele tenta se exaltar, né? Ou de repente a situação financeira dele é privilegiada, ou de repente ele faz algo muito bem. Por quê? Isso também acontece muitas vezes, às vezes na questão da mulher, esse espírito atua nessa questão de autoafirmação, quando realmente ela quer mostrar que ela é melhor, ou que ela é mais bonita, ou que ela é mais poderosa. Porque como uma das causas a rejeição e o abandono, então é uma forma da pessoa se autoafirmar, é uma forma da pessoa se sentir que ela é maior, é uma sensação, um espírito realmente de superioridade, né? Então essa necessidade de autoafirmação é uma das características, é uma das ações que esse espírito atua na vida da pessoa. Porque a pessoa cheia de Deus, a pessoa curada, a pessoa liberta, ela não precisa se autoafirmar. Ela não precisa, porque ela sabe quem ela é em Deus, ok? Então eu quero te dizer também que eu quero agora falar para você quais as consequências emocionais que vai trazer para a pessoa que tem esse espírito atuando na vida dela. Em primeiro lugar, a frustração. Frustração, porque no caso da mulher, ela com certeza ela vai atrair muitos homens, mas esses homens vão se aproximar dela para ter uma noite de sexo, para ter uma noite de prazer. De repente até fica mais alguns dias, mas não assume compromisso. E logo ele vai se desvincular. Aliás, ele não vai nem querer vínculos, né? Ele vai aproveitar daquela situação oportuna e de repente ele vai cair fora. Isso porque esse espírito faz com que as mulheres ajam dessa forma e os homens, o homem é muito diferente da mulher. E o homem, para estar no relacionamento, ele precisa se sentir seguro. Um dos maiores medos do homem é ser traído, é ser trocado por um outro homem. E quando a mulher ela se comporta dessa forma, pode até ser que ele não tenha consciência disso, pode até ser que isso esteja no inconsciente dele, mas vai acender uma luz vermelha e ele vai, de alguma forma, ele vai sair dessa pessoa. E alguns homens, eles até têm essa consciência e eles falam, bom, se ela está se expondo para mim dessa forma, ela vai se expor para qualquer outro homem. E eu não quero me relacionar com uma mulher assim. E aí, a pessoa acaba atraindo outro homem e acaba passando pelo mesmo processo. E são relacionamentos que não vão permanecer.
E aí entra a carência. Mas antes de falar da carência, eu quero falar que homens com esse espírito também se sentem frustrados. Por quê? Porque esses homens, nessa necessidade de se autoafirmar, nessa necessidade de se sentir que é bonito, que as mulheres dão de cima, acabam, como eu disse um pouquinho antes, isso acaba tornando uma promiscuidade. Por quê? Porque vai hoje sair com uma, amanhã vai sair com a outra, de repente até começa a namorar, mas aparece uma pessoa que ele acha interessante e aí ele vai adulterar e aí entra na promiscuidade e no adultério, como eu comentei. E uma mulher de Deus, uma mulher séria, ela também não vai permanecer num relacionamento desse por muito tempo. Inclusive, na palavra de Deus, as duas situações, né, que o Senhor permite o divórcio é por adultério e por repúdio. Então, a gente está falando de adultério. Tem até muitas pessoas que perdoam o adultério, mas quando esse homem, ele não é curado, ele não é liberto, vai chegar uma hora que ele vai cair no mesmo pecado. E vai chegando uma hora que a pessoa não dá conta e ela também não vai ficar com ele. Então, tem muitos homens que deixam, né, perdem mulheres de Deus por conta desse espírito que tem atuado na vida dele. E aí vem a carência. A carência por quê? Porque a pessoa estava com você por alguma razão, e a razão que nós estamos falando é a respeito do espírito de sensualidade, não vai dar conta, sendo homem ou sendo mulher, vai sair daquele relacionamento. E aí vem a carência por quê? Porque entra num círculo vicioso. Se relaciona com um, não dá certo, separa, se relaciona com outro, e aí vem a carência, né? Vem a carência. E também, além da carência, depois vem o quê? Vem a solidão. Porque a pessoa vai se envolvendo com tantos parceiros, e chega uma hora, eu até falei no último vídeo, no penúltimo vídeo do meu canal, eu falei a respeito dos laços de alma. Vai comprometendo a alma vai ficando fragilizada. E aí chega uma hora que traz a solidão como consequência. E é exatamente isso que Satanás quer. Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. Satanás, ele vem para distorcer as coisas que o Senhor fez, as coisas boas que o Senhor fez. E eu quero te dizer que Satanás, ele atua muito na mente. Então, cuidado, mulheres. Cuidado, homens. Mulheres, não acredita nas mentiras de Satanás. O seu corpo foi criado por Deus para ser mostrado, para ser exposto somente para o seu marido. E vocês, homens, não se deixem também ser enganados por Satanás. Não, cuidado com o adultério, cuidado com a promiscuidade, porque você precisa de somente uma mulher para te fazer feliz, uma mulher de Deus para te fazer feliz. Agora, queridos, eu quero ler um texto, que é um texto que eu gosto muito, e eu quero ler para vocês Esther, capítulo 1, versículo de 10 a 12, que diz assim: E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bitsa, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vaste recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim, o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Antes de eu dar sequência nesse texto, eu quero contar em poucas palavras a respeito da história de Esther, se você não conhece. Esther, na verdade, existia um rei chamado Assuero, ele tinha uma esposa chamada Vaste, e a palavra de Deus fala que essa mulher era muito bonita. E teve uma ocasião que ele ofereceu um banquete para muitos outros reis, príncipes de todo o reinado.
onde ele liderava, onde ele reinava. E chegou um momento, e a rainha Vashti estava fazendo um banquete para as mulheres. Chegou um momento que ele quis apresentar a sua esposa para os convidados do rei. E aí, a resposta que a rainha Vashti deu aos camareiros do rei foi que ela não se apresentaria ao rei. Na verdade, esse texto ele não está falando exatamente do espírito da sensualidade, mas um dos espíritos que atua também, quando esse espírito age na pessoa, é a rebeldia. E ela foi rebelde, ela foi insubmissa. E aí, agora eu vou dar sequência, agora eu vou ler Esther 2, versículo 15 e 17, que diz assim: Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres. E alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vashti. Dando sequência à história, depois dessa atitude de Vashti, o rei simplesmente destituiu Vashti do seu reinado como sua esposa. Ele mandou Vashti embora. E depois de um tempo, ele pediu para que os seus servos, para que os seus camareiros viessem trazer de toda a cidadela de Suzã moças formosas e virgens, porque dentre uma daquelas ele ia escolher a sua rainha, aquela que substituiria Vashti. Esther era judia. Esther fazia parte das mulheres do povo de Deus. E uma dessas mulheres que foi escolhida, que foi para o palácio, foi Esther. E elas passaram por um período de preparação até serem apresentadas para o rei. E no dia exato que chegou o dia de Esther se apresentar ao rei, ela não pediu nada. Ela só foi, aquelas mulheres, elas podiam escolher o que elas quisessem, qualquer tipo de adorno, de roupa, qualquer coisa. E Esther, ela foi na simplicidade. A única coisa que ela foi com a roupa que Hegai, que era o responsável pelo harém do rei, colocou nela. Por quê? Ela não precisava de mais nada, porque ela já tinha o Espírito Santo de Deus. E o que faz a diferença numa mulher, virtuosa é o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz, e eu acabei de ler para você, que quando ela chegou na presença do rei, o rei a amou, ela encontrou graça aos olhos do rei, ela encontrou favor do rei. O rei enxergou algo diferente. O rei enxergou um brilho diferente de todas as mulheres que ele já tinha tido a oportunidade de conhecer. E ele fez de Esther, ele fez rainha no lugar de Vashti. Então eu quero te dizer, através dessa palavra, que você não precisa de ser vulgar, que você não precisa ser extravagante para ser linda, ok? E eu quero agora te dizer o que você precisa fazer para ser liberta ou liberto desse espírito de sensualidade. Em primeiro lugar, você precisa reconhecer que sobre a sua vida tem atuado esse espírito. E aí você vai procurar uma pessoa que tenha o entendimento espiritual de cura e libertação, uma pessoa que seja madura na fé, uma pessoa confiável, uma pessoa que você possa contar os seus segredos. E aí você vai confessar esse pecado para essa pessoa, com arrependimento no seu coração. E essa pessoa vai te ouvir e ela vai concordar, e ela vai orar concordando com a sua oração de confissão e de arrependimento.
e depois ela vai te desligar desses pecados e ela vai mandar esses demônios que estavam atuando na sua vida, ela vai mandar embora, vai expulsar da sua vida, em nome de Jesus. Queridos, eu espero de todo o meu coração que você tenha sido muito abençoada, que você tenha sido muito abençoado com essa palavra. Um grande beijo no seu coração e até o meu próximo vídeo.